Olá pessoal, estamos dando início à nossa aula de hoje do curso de Programação ASP.NET Core e vamos utilizar o ASP.NET Core MVC como exemplo. A aula de hoje tem como título Passos para a criação de um projeto web na abordagem monolítica com o ASP.NET Core MVC naturalmente. Então nós vamos ver hoje um passo a passo de como criar essa solução e esse projeto no modelo ASP.NET Core MVC. Os passos que eu delineei aqui, eles explicam a criação da solução ASP.NET Core inicialmente com autenticação, utilizando o aspecto MVC, a criação dentro dessa mesma aplicação de uma pasta para colocar as classes de domínio, a criação de uma entidade pessoa como exemplo ali, poderia ser qualquer outra entidade, só para poder exemplificar todo um processo de CRUD que vamos desenvolver dentro dessa aplicação. E a criação de uma classe de contexto do Entity Framework, que serve como base para a gente fazer então todo o processo de gravação de dados na base de dados. O quinto passo, a geração de um controlador e as telas de CRUD da aplicação, utilizando o scaffold do Visual Studio, que permite com que a gente faça a geração de várias telas do controlador, tudo de forma muito automática. Então isso facilita muito, principalmente nesse processo inicial, que é o cadastro básico de informações. Depois de feito esse quinto passo, nós vamos para o último, que é a integração da rota de cadastro no menu da aplicação web. Então, mostrar para vocês como é que vocês integram, então, todo esse cadastro que foi feito de pessoa com o menu da aplicação web. Então, vamos iniciar aí com a criação do projeto monolítico, utilizando o ASP.NET Core MVC lá no Visual Studio, ok? Aqui no Visual Studio, nós vamos criar um novo projeto. Ele é na linguagem C# para o Windows e para a plataforma web, para rodar na plataforma web. Para a criação desse projeto, nós vamos usar o ASP.NET Core Web Application. Então, seleciona essa opção, dá o Next, e aí nós iniciamos aqui dando o nome da nossa solução, que vai ser App Mono Web. Então, essa é uma aplicação web que a gente vai usar a abordagem monolítica aí. Clicamos Next, ou o Create aqui, ele ainda não vai para a criação propriamente da solução, ele passa por essa tela intermediária onde ele permite que a gente selecione algumas opções. Então, nós temos aqui que nós estamos usando a plataforma NetCore e o ASP.NET Core 3.1. Nós temos aqui vários modelos de projetos que podem ser selecionados, desde o vazio, o API, o Web Application com MVC, então Model View Controller, e outros clientes do tipo Angular, React e Relux que podem também ser utilizados. Para esse exemplo monolítico, nós vamos usar o Web Application no modelo MVC, então Model View Controller. E como adicional para essa aplicação, nós vamos selecionar aqui a opção de autenticação. Então vamos clicar aqui em Change e vamos incluir o modelo de autenticação de usuário individual, para ficar armazenado na nossa aplicação. Então depois eu vou mostrar para vocês detalhes lá como funciona todo esse modelo de autenticação dentro desta aplicação monolítica que estamos criando. Cliquei OK, deixei selecionado então o Web Application Model View Controller e vou mandar criar aqui a nossa solução. Quando a gente utiliza esse modelo de criação já dentro do próprio Visual Studio, ele normalmente cria para a gente aqui a solução com base numa estrutura pré-definida para esse tipo de aplicação. Nós estamos usando aqui um modelo MVC, então vocês podem ver que ele terminou de gerar aqui, já nós temos aqui toda uma estrutura de uma aplicação web baseado já no ASP.NET, com todos os recursos, e ele criou também pastas para a gente aqui, que são as models, views e as controllers que serão utilizados na nossa aplicação. Dentro do Visual Studio, ele cria essa solução e já vincula todas as dependências. Então, quando eu clico aqui em dependências e venho em Frameworks, por exemplo, vejam que ele já incluiu para mim aqui o ASP.NET Core. E quando eu venho, por exemplo, nos pacotes, tem o ASP.NET Core, Identity, tem o Framework, o Entity Framework, tem
o SQL e o Tools, que são bibliotecas que a gente vai precisar aí durante o nosso processo de desenvolvimento. E toda essa infraestrutura ele roda no servidor de aplicações da Microsoft, que é o IIS aqui. Então, quando eu clico para rodar, já vou mandar acionar aqui, ele vai compilar essa aplicação, vai transformar para mim toda essa aplicação já numa versão compilada e vai colocar no navegador para rodar. E aí nós já teremos, então, o esqueleto de uma aplicação web praticamente funcional e já rodando, já funcionando no browser lá, ok? Então ele está terminando de compilar aqui, vai jogar no navegador para mim, ó. Vamos lá. Aí ele já vai abrir a homepage dessa aplicação. Bom, ao olhar aqui, observe o seguinte, ó, ele já criou toda uma barra de menu aqui principal, a tela principal, uma referencial embaixo. E aqui eu já tenho uma navegação, eu posso sair da home e vir para essa privacy aqui. E, obviamente, tenho aqui também no menu a opção de registrar ou de logar. Ora, todo esse recurso, esse mecanismo de autenticação, ele já é gerado automaticamente nesse esqueleto quando eu marco aquela opção de gerar a opção de autenticação na aplicação. Só que, claro, a parte de base de dados disso aqui ainda não está pronta. Ele vai gerar para mim tempo de execução da aplicação aqui com base no registro que eu vou fazer aí de um usuário. Então eu vou vir aqui registrar o usuário. Vou informar o meu e-mail aqui e vou criar uma senha para ele. Aqui, vamos lá. Ok, então vamos lá. Então, depois que eu crio essa senha e mando registrar, clico aqui, ele joga essa tela para mim como se fosse uma mensagem de erro. Por quê? Porque ele não sabe aonde gravar esse usuário. Como é que eu vou registrar? Como é que eu vou criar uma nova conta se eu não sei quem é a base, aonde que eu vou gravar aqui? Então ele diz aqui para mim, ó, que ele não pode abrir o banco de dados, né? Não pode abrir a base de dados para poder gravar esse usuário. Então, só que nesse modelo gerado pelo Visual Studio, eu tenho aqui um Apply Migrations que gera para mim toda a base de dados para poder gravar esse usuário. Já faz o update na base de dados e tudo mais. Então eu vou dar um Apply Migration aqui. Ele vai executar lá no lado do servidor o comando para a criação dessa base de dados. Deixa ele terminar. Assim que ele terminar de fazer a criação da base de dados, ele deixa a opção para eu fazer um refresh na página. Ok. Continuar. E ao fazer esse refresh, ele aí joga a tela de confirmação de registro para mim. Óbvio que para eu poder autenticar, eu preciso, ele diz aqui que ele vai enviar um e-mail, ó, só que esse aqui não é envio, ele não tem um envio, um mecanismo para envio de e-mail completo, então a gente tem que confirmar por aqui mesmo. Então você clica aqui para confirmar sua conta. E aí ele confirma que o meu e-mail é válido e eu posso autenticar nessa aplicação. Bom, feito o registro, eu já posso fazer um login nessa aplicação. Então eu posso clicar aqui em login. Cliquei, vou informar o meu e-mail, digitar a senha, ok, e vou mandar então autenticar nessa aplicação. Então vejam aqui vocês, ó, ele já criou a minha autenticação e eu estou logado nessa aplicação. Então, vejam vocês, eu tenho todo um esqueleto da aplicação já na parte web, tenho todo um mecanismo de autenticação, já gravado numa base de dados para eu poder fazer a autenticação. Toda essa estrutura, a gente vai depois estudar aí como é que ele gera, ele utiliza aqui recursos de web, né, para poder montar. Então se eu der aqui, ó, se eu mandar exibir o código-fonte dessa página, vejo vocês, ele monta todo um HTML utilizando o Bootstrap, tanto que ele vincula o Bootstrap já nessa aplicação. E se eu quiser trabalhar com essa aplicação aqui, por exemplo, ó, no modelo móvel, ó, veja que ele redimensiona também essa aplicação, cria esse menuzinho básico para mim, já utilizando o Bootstrap. A gente vai em aulas posteriores, momentos posteriores, ver como é montado, como é feita toda essa estrutura dessa aplicação. Agora vamos retornar para a nossa aplicação, vou finalizar aqui, vamos retornar para a nossa aplicação, para a gente poder fazer a parte de persistência desta solução, para a gente incluir aí uma entidade
e fazer todo o processo de gravação de dados utilizando a nossa solução web. Bem, estando numa solução web ASP.NET do modelo monolítico, então ele trabalha tudo dentro de uma única solução, de um único projeto. Então nós já temos aqui as controllers, a model, view, uma pasta data onde a gente vai colocar o contexto da aplicação. E para incluir uma entidade nessa solução, a gente tem que incluir aqui uma outra pasta. Então eu cliquei aqui, vou adicionar uma nova pasta chamada domain. Nessa pasta domain a gente vai incluir uma entidade que vai fazer parte da nossa solução. E nesta solução eu vou adicionar uma classe que eu vou chamar aqui de pessoa, só para a gente fazer essa primeira etapa do desenvolvimento. Então aqui uma classe chamada domain. Vamos criar uma propriedade nela de ID, uma outra propriedade string nome, uma outra propriedade, propriedade string CPF e uma última propriedade aqui do tipo, vamos pôr double aqui, e ela vai ser a altura da pessoa, ok? Então, eu vou usar isso aqui como exemplo para a gente poder criar. Então, veja que eu criei mais uma pasta e dentro dela, então, a minha domain, que é um modelo, né? Queira ou não, é um modelo, só que do ponto de vista de domínio, não esse modelo que é um modelo de apresentação. Bom, com essa classe criada, eu preciso fazer todos os passos para que ela seja persistida, gravada na base de dados. Então eu vou criar aqui na pasta data mais uma classe de contexto para mim aqui. E essa classe de contexto eu vou chamar de pessoa context, para eu poder então fazer a persistência de dados. Como esse é um projeto ASP.NET que já utiliza o Entity Framework, então se vocês olharem aqui, ele já tem nos pacotes o Entity Framework, eu não preciso fazer a inclusão dele utilizando o NuGet lá para fazer a instalação. Então eu já posso sair usando aqui o dbcontext para poder então fazer a persistência dos dados. Então ele já importou para mim aqui o Entity Framework Core. E eu posso agora gerar uma propriedade aqui do tipo db7 para pessoa, e ele vai gerenciar nesse db7 as pessoas que serão gravadas na base de dados. Aí, ok. Bom, feito isso, eu preciso garantir que essas pessoas sejam gravadas numa base de dados. E para isso eu preciso sobrescrever aqui o método onConfigure para eu poder então gerar os arquivos na base de dados, conectar na base de dados. E eu faço isso utilizando aqui o option builder.use SQL Server, ok? E aqui dentro disso tudo eu passo a minha string de conexão. Então eu tenho que pegar a string de conexão que vai até a base de dados para eu poder acrescentar aqui. Então através do view SQL Server Object Explorer, eu posso aqui no Visual Studio acessar o nosso servidor SQL local aqui. Então SQL Server, aqui está o local DB, tá? Eu clico com o botão direito, propriedades. Eu vou precisar dessa string de conexão aqui para poder fazer a minha conexão com essa base de dados. Então, cliquei, copiei, e aqui dentro eu vou colar essa base de dados aqui, ok? Ou melhor, colar essa string de conexão. E aqui, deixa eu colocar esse arroba, eu vou dar o nome da base de dados que eu quero que grave. Então, o meu catálogo inicial para essa base de dados vai ser o app mono web. Então, é essa base de dados que vai ser gerada para mim lá durante a execução aí dos meus códigos, ok? Bom, naturalmente, diferente daquela solução de execução do contexto automaticamente para o usuário, nós vamos utilizar o console, o Package Manager Console,
para nós podermos fazer a criação da nossa base de dados de pessoa contacts. Então, para isso, nós vamos criar a migration inicial. Então, eu vou colocar aqui add migration primeira versão. Posso dar o nome que eu quiser aqui. E essa migration, primeira versão, eu vou fazer para o contexto. Eu tenho que especificar o contexto aqui, porque existe mais do que um. O contexto pessoa contacts. E aí, mando ele adicionar o migration para essa pessoa contacts para mim. Esse migration é onde ele prepara todo o script para poder fazer a geração da base de dados para a gente. Ele já sabe como se conectar, mas não conhece a base de dados ainda, não tem estrutura. Então, quando eu faço o migration, eu preparo todo o script que grava nessa base de dados. Okay? Então, ele está executando aqui, já disse que foi criado com sucesso, e aí já gerou para mim toda o migration da primeira versão da base de dados. Para efetivar isso na base de dados, eu tenho que dar aqui um update database e dizer para ele qual contexto eu quero que ele atualize. Nesse caso, é o pessoa contacts. Vamos lá. Depois que ele executar esse comando, a minha base de dados está pronta já para receber dados e gravar dados de pessoa na base de dados. Terminando a execução ali, já disse que foi feito com sucesso. Ok, só esperando. Aí, ok, já está criada a base de dados. Agora, nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos preparar a nossa interface para poder fazer o uso do contexto e dessa pessoa e gravar essa pessoa na base de dados. Então, quando eu olho aqui na solução, vejam vocês o seguinte, toda a entidade que eu quero gravar na base de dados, ele precisa ter uma controller nesse modelo, uma controladora que é por onde vai passar esses dados, e precisa ter as views que permitem com que o usuário informe os dados da pessoa para ser gravado na base de dados. E a gente pode naturalmente construir tudo isso manualmente, mas nós vamos dar preferência em fazer isso utilizando um recurso do Visual Studio chamado Scaffold. Scaffold é um recurso que ajuda muito nesse processo de criação de cadastros básicos para a gente poder ganhar tempo. Isso é um trabalho maçante, assim, que pode ser feito rapidamente utilizando Scaffold. Então, para fazer isso, nós vamos fazer assim. Aqui na pasta Controllers, botão direito, nós vamos clicar Add Controller. Nós vamos criar uma controller para a pessoa. E essa controller vai ser desse tipo aqui, ó, MVC Controller com views usando o Entity Framework. Eu vou adicionar aqui. Vou selecionar qual é a classe de domínio, de modelo que eu quero. Nesse caso é a pessoa que está em domain. E vou selecionar qual é o contexto que vai gerenciar. Aqui no caso, pessoa contacts, que me ajuda a gerenciar esse cadastro de pessoa na base de dados. E ele vai gerar para mim uma controller chamada pessoas controller com todos os dados. Ao clicar aqui adicionar, ele vai instalar alguns pacotes na minha aplicação e vai gerar uma classe controller, pessoas controller aqui, bem como as views que vão aparecer aqui nas views. Então observem vocês que ele está atualizando aí, processando o scaffold, ó, verificando a questão da dependência, construindo o projeto. Ali talvez dê para ver em tempo real aqui a criação da controller e das views. Lá construindo o projeto. Vamos lá. Processando. Então imagina vocês gerando código. Ó. Se a gente fosse fazer isso manualmente, né? Quanto tempo a gente gasta? Ele vai gastar 1 minuto, 2 aqui, mas quanto tempo a gente gastaria para fazer tudo isso programando? Então, óbvio, a gente depois vai estudar como fazer isso, mas nesse momento, para a questão de praticidade, para o conhecimento de vocês, a gente vai utilizar esse recurso. Tá aí, terminou de gerar o pessoas controller aqui, ó, ele já abriu o código para mim. E gerou também lá no Views uma pasta chamada pessoas. Agora, se vocês olharem aqui, olhem quanto código ele gerou, já inseriu o contexto de pessoa para mim, já criou os métodos para iniciar o index, para iniciar toda essa apresentação lá na tela, já criou para mim
uma pessoa, um contexto de pessoas, com recurso de exibição de detalhes, de criação, de edição, que é atualização, e para exclusão de pessoa da base de dados. Então veja que para vocês verem que está tudo já pré-formatado para mim nessa controladora aqui. E quando eu olho aqui também, ó, nas views, veja que na pasta pessoas ele já criou para mim todas as telas, todos os HTML, desde a index até a edição, detalhes, exclusão e criação de pessoas. Então, já está praticamente tudo pronto para eu poder rodar a minha aplicação lá na web. O que eu preciso fazer para esse contexto que eu gerei aqui é incluir ele nesse arquivo startup CS para que ele, na hora que for manipular dados de pessoa, ele saiba qual contexto ele tem que usar. Então aqui nesse startup CS, eu vou vir aqui, ó, nessa opção Configure Service e vou acrescentar essa linha aqui, services.add dbcontext. E esse dbcontext que eu vou adicionar aqui é o pessoa context. Aí chamo aqui os métodos, pronto. Com isso aqui ele está configurado para utilizar a classe dbcontext. Quando eu adiciono isso aqui, eu ativo um recurso da aplicação ASP.NET Core que a gente chama injeção de dependência. Então eu vou precisar desse pessoa context aqui na controladora, ó, veja, para poder fazer todas essas operações aqui de inclusão, exclusão de pessoas. E o próprio framework ASP.NET Core vai injetar o contexto para mim aqui nessa controladora automaticamente, sem que eu precise criar essa controladora aqui dentro. Então, para isso, a gente inclui aquela linha lá no Startup CS. Bom, feito isso, podemos executar a nossa aplicação aqui já e vamos ver o resultado desse processo de scaffolding que eu chamei para vocês, que é a geração da controladora de forma automática e das views já utilizando um processo de criação automática de todas essas telas. Então, está demorando um pouquinho aqui, aí, mas já terminou, muito bem. Agora eu não tenho nenhum acesso, igual eu falei para vocês, não tenho nenhum acesso para aquela opção de cadastro de pessoas, mas eu posso fazer isso aqui, ó, vou clicar na barra de navegação, pessoas, e mandar chamar então a nossa tela. Está aí. Esse HTML index foi gerado automaticamente pela opção scaffold. E eu já tenho aqui um cliente new, obviamente não tem ninguém na base de dados. Cliente new, venho para cá, posso cadastrar aqui o João com o CPF 1234567 e uma altura de 1.76, que é a altura do João. E vou mandar criar aqui o João. Foi lá, executando. Muito bem, já criou o João, o CPF e a altura dele. Vou criar mais uma pessoa aqui, vou colocar aqui o Ricardo, eu já tinha previamente cadastrado, e mais uma vez executar. Então veja que eu cadastrei duas pessoas na minha base de dados. Eu posso alterar o João, vou pegar aqui como exemplo, vou alterar o nome dele para João Medeiros, salvar, e essa alteração já vai também ser persistida na base de dados. Eu posso ainda ver os detalhes desse João, então ele mostra para mim os dados, posso editar, alterar o João, como eu já fiz, e posso excluir. Só que antes de fazer isso, eu vou mostrar para vocês na base de dados como é que ele ficou lá. Então vamos acessar novamente a nossa base de dados. Ó. Então voltando aqui na nossa solução, SQL Server, olhando, Databases, ele gerou para a gente aqui a base de dados App MonoWeb, tá vendo? Dentro dela nós temos as nossas tabelas, vamos esperar ele carregar aqui, ali carregando, carregou a tabela pessoas. Se eu pegar a propriedade dessa pessoa e mandar ver os dados dessa tabela pessoas, vejam que eu já tenho o registro do João Medeiros e do Ricardo ali. Eu vou voltar para a aplicação web agora. Então vejam vocês, quando eu volto aqui na aplicação web, ó, eu tenho o Ricardo, eu vou excluir o Ricardo.
Deletei, ele pede para confirmar, confirmei. Quando eu volto lá para o Visual Studio e atualizo, então vamos atualizar aqui a base de dados, o Ricardo é automaticamente excluído desta minha solução. Bom, nossa aplicação está praticamente já funcional com esse CRUD, mas nós temos ainda a necessidade de que, voltando aqui na web, então eu tenho a necessidade de colocar esse acesso ao cadastro de pessoas aqui com a opção de menu, por exemplo, na minha aplicação web. E eu vou fazer isso de que forma? Eu vou finalizar aqui, deixe-me voltar, vou entrar aqui na Views, ó, na parte Shared, Layout. Aqui nesse Layout nós temos praticamente um conteúdo HTML, então é uma edição de conteúdo HTML propriamente. E eu vou fazer assim, aqui no menu de navegação, esse aqui é a parte do menu de navegação, ó, que ele tem a Home, tem a Privacy aqui. Eu vou incluir aqui, eu vou duplicar esse código e vou incluir aqui a seguinte opção. Vamos vir aqui, eu quero que ele acesse a controladora pessoas e vai ser a action dele vai ser a index, que é a inicial, e vai aparecer no menu como pessoas para mim. Salvei, vou executar novamente a aplicação, tá? Então vejo aqui, Home, e já temos acesso a pessoas. Ao clicar aqui, vamos lá, ele vai chamar a index desse cadastro de pessoas para mim. Daí, chegamos então ao nosso fim desse primeiro exemplo, que é a criação de uma aplicação monolítica utilizando o ASP.NET MVC. O nosso próximo passo, nosso próximo vídeo agora, é criar uma solução ASP.NET no modelo de camadas, tá ok? Nos falamos no próximo encontro. Até mais!